Carol, também estava com saudade, obrigado, bom dia para você, bom dia a todos. Finalmente esse encontro entre os dois foi confirmado tanto pela Casa Branca, né, ontem, por um funcionário da Casa Branca, e também nós tivemos a divulgação da agenda do presidente Lula para hoje, com a informação da viagem para os Estados Unidos. A previsão é que ele parta aqui de Brasília à 13h e chegue lá a Washington por volta das 9 da noite, aqui pelo horário de Brasília, Washington que está uma hora atrás aqui do nosso horário, né? Uma hora mais cedo, então no horário local de lá por volta das 8h da noite. E aí, o único item, né? Deve ser o único item dessa viagem, o único item da pauta de Lula nos Estados Unidos deve ser um encontro com Donald Trump na Casa Branca, um encontro que a Casa Branca está chamando de reunião de trabalho. Esse tipo de encontro costuma ser mais rápido e não tem toda aquela pompa de visita oficial, de visita de Estado. E vai acontecer, Carol, depois daqueles dois primeiros encontros entre Lula e Trump, né? Primeiro durante a Assembleia Geral da ONU em setembro do ano passado, quando os dois se cruzaram ali, depois soube-se que mesmo aquele breve encontro tinha sido calculado, né, pela diplomacia dos dois países para que eles se encontrassem. Depois também se encontraram na Malásia, né? Lula foi até lá porque Trump estaria, na ocasião, participando de um evento dos países da Ásia. Eles se encontraram e também trocaram telefonemas, pelo menos 3 telefonemas, desde aquele primeiro encontro em Nova York, na Assembleia das Nações Unidas, durante a Assembleia. E essa visita de Lula, a intenção era que ela tivesse ocorrido até mais cedo, né? As negociações eram para que Lula fosse a Washington em meados de março. Mas aí a gente teve o início da guerra no Oriente Médio, os ataques promovidos por Estados Unidos e Israel ao Irã, e isso fez com que a agenda de Trump fosse dominada por esse assunto, né? E aí a visita de Lula precisou ficar para depois. Na pauta, né, na pauta de assuntos aí, Carol, certamente está ainda a questão do tarifaço que os Estados Unidos implementaram contra produtos brasileiros, mesmo com a revogação da maioria das taxas. Alguns segmentos ainda seguem sendo taxados de uma forma extra, né? E o Brasil tenta, por exemplo, diminuir a cobrança de produtos como aço, alumínio, cobre e também móveis. E também ainda está em andamento aquele julgamento por um órgão interno dos Estados Unidos, da chamada Seção 301, um trecho de uma lei dos Estados Unidos que trata de relações comerciais, em que os Estados Unidos acusam o Brasil de práticas desleais, por exemplo, com as regras que implementam aqui no país contra as chamadas Big Techs, a maioria delas americanas, né? E também, por exemplo, reclamando do PIX brasileiro e da taxa do imposto que o Brasil cobra do etanol que vem dos Estados Unidos. Esses são os 3 principais pontos desse julgamento que está em andamento nos Estados Unidos, mas o entendimento é de que a decisão final é do presidente Donald Trump, já que esse julgamento acontece dentro de um órgão que pertence ao poder executivo lá dos Estados Unidos. E aí a gente tem assuntos mais recentes, né, Carol, como, por exemplo, os chamados minerais críticos, né? O Brasil é rico nesse tipo de mineral que se tornou fundamental para a indústria da tecnologia. Recentemente, uma empresa brasileira, uma mineradora, foi comprada por uma empresa norte-americana, né, que recebe dinheiro do governo dos Estados Unidos. E aí o Brasil quer, por exemplo, regular aqui dentro como a exploração desses minerais vai acontecer, enquanto os Estados Unidos têm interesse nessa matéria-prima, nessas matérias-primas. Ainda sobre as relações mais recentes, há aquela suspeita, né, aquela possibilidade de os Estados Unidos classificarem grupos criminosos brasileiros como terroristas, sobretudo o PCC e o Comando Vermelho. O governo brasileiro, o governo atual é contra, né? Então isso pode ser trazido à tona também. E lembrando, né, Carol, que essa visita vai acontecer no contexto de novas farpas aí diplomáticas envolvendo o caso Ramagem, né? O ex-chefe da Agência Brasileira de Inteligência, condenado na trama golpista, que está nos Estados Unidos, chegou a ser preso lá, depois foi liberado, está aguardando um pedido de asilo. E esse episódio causou, a gente lembra, né, a expulsão de um policial federal brasileiro dos Estados Unidos e a revogação de credenciais de 2 funcionários americanos que atuavam aqui no Brasil, né? Foram ações e reações da diplomacia
que aconteceram já durante as negociações para essa visita do presidente Lula aos Estados Unidos. Sobre a comitiva, Carol, que Lula que vai acompanhar o presidente, a gente está buscando informações ainda junto ao Palácio do Planalto, mas há, por exemplo, a possibilidade de o ministro da Fazenda, Dario Durigan, acompanhar o presidente justamente para tratar dessa questão do tarifaço, dos impactos econômicos na economia brasileira com relação a essas cobranças. Mas outros ministros, né, podem acompanhar Lula e outras autoridades do governo referentes a esses temas que podem ser discutidos. A gente, é claro, né, Carol, vai estar de olho nessa visita com as nossas equipes lá em Washington e também aqui em Brasília, a partir de repercussões aqui no Palácio do Planalto e nos outros poderes também, Carol.